Nessa videoaula de número 32, a gente vai falar sobre a propriedade fonte no CSS. A gente vai salvar esse documento aqui como aula 32, tá? A gente vai utilizar a mesma estrutura da aula 31 e vai abordar aqui o tema fonte, tá? Fonte, pessoal, no CSS nada mais é do que a opção de você poder aumentar o tamanho da fonte, mudar a família da fonte, deixar em negrito ou não, adicionar um estilo e etc, tá? Então, para isso, a gente, utilizando essa mesma estrutura aqui na aula 31, a gente vai começar a escrever aqui os códigos de fonte no CSS, tá? Então, vou dar uma quebra de linha aqui no próprio CSS para começar a explicar para vocês. E a gente vai lá. Vamos escrever aqui font family. Esse font family, pessoal, é para alterar a família da fonte, tá? Então você pode utilizar aqui o próprio seletor do Dreamweaver para escolher qual fonte você quer trabalhar, tá? Ou escrever na mão mesmo. Eu normalmente utilizo essa opção, porque normalmente é a fonte padrão, tá? Que você utiliza. O Dreamweaver, inclusive, oferece uma opção aqui para você editar as fontes, tá? A sequência que você quer utilizar. E essa propriedade fonte family é a opção de você adicionar a família da fonte que você quer trabalhar. Então vamos colocar aqui um trebuchet. Tá? Por padrão, ele adiciona, pessoal, o documento HTML, como eu já havia explicado para vocês, a fonte Time New Roman, tá? Por padrão, ela já fica aqui como Time New Roman, só que você pode alterar essa fonte para a fonte que você quer utilizar. No caso aqui, a gente está utilizando fonte Family, tá? Você pode vir aqui, colocar fonte Family, tá? E escolher aqui a fonte que você queira trabalhar. Vou colocar aqui a trebuchet para utilizar. Vou atualizar aqui a página, vocês vão reparar que a fonte que foi definida será aplicada aqui no box. Como a gente está na aula 32, vamos mudar aqui para a aula 32. Tá? Aula 32. Então a gente aplicou ali a fonte trebuchet. Vamos tirar essa cor vermelha, tá? Vamos colocar aqui uma cor branca, FFF. Atualizando aqui a página. E reparem que já ficou melhor, né, para enxergar aqui como que muda de uma fonte para outra. Então a gente está utilizando aqui a trebuchet. Se eu não quiser utilizar trebuchet, eu posso colocar outra família de fonte, tá? Vou colocar aqui depois de 2 pontos a fonte Arial. Vou salvar e atualizar aqui a página. E aí você vai trabalhar da forma que você achar melhor aí colocar no seu projeto a fonte padrão, tá? Você pode ainda aumentar o tamanho dessa fonte que está sendo utilizada, como no caso, colocar aqui um font size. Vamos colocar aqui um padrão de 18 pixels, tá? Provavelmente vai estourar pelo tamanho do texto, eu vou diminuir aqui um pouco. Vamos atualizar aqui a página. Reparem que aqui a fonte aumentou um pouco, tá? A gente utilizou a fonte tamanho 18. Para você aumentar então a fonte, você vai utilizar aqui a propriedade font size, 2 pontos, e a quantidade em pixels. Vamos colocar aqui 28, vamos dobrar o tamanho. E aí você vai trabalhar da forma que ficar melhor, tá? Porque aqui a gente está utilizando apenas exemplos e podem ver que dependendo do tamanho da fonte que você utilizar, pode estourar aqui o tamanho que a gente tem aqui da div, tá? Vamos deixar aqui um tamanho 22, atualizar a página. Então tá aqui, é com o font size que você aumenta ou diminui o tamanho da sua fonte. Porque no HTML padrão, quando a gente trabalhou, a gente conheceu o font size, que também é o mesmo nome, né? Porém no HTML é utilizado de outra forma e no CSS é desta forma que você vai utilizar. E você tem esse recurso para aumentar e diminuir a fonte, certo? Próximo item que a gente vai falar aqui é o font height, onde que a gente pode adicionar aqui a fonte em negrito, tá? Então vamos colocar aqui font height igual bold, né? Dessa forma você consegue deixar aqui a fonte em negrito. Você tem algumas outras opções aqui que eu costumo não utilizar. A opção que eu mais utilizo aqui é o bold mesmo, tá? Vamos colocar aqui para verificar o que acontece. Eu não sei exatamente, tá? Porque eu não costumo utilizar muito, eu sempre utilizo o font height bold. Mas nada mais é do que alguma opção de você deixar a proporção do bold, tá? Então, utilizando essa opção aqui. Normalmente eu utilizo o font height bold, apenas para deixar a fonte em negrito, tá, pessoal? Se você quiser deixar a fonte em negrito, é só utilizar font height bold. Vamos deixar aqui o tamanho de 12 para vocês enxergar que está em negrito, tá?
Vamos colocar um pouco maior. Aumentar aqui o tamanho da fonte para 16. E aí você vai trabalhando conforme está estabelecido aí no seu projeto. Às vezes você quer que um título fique com um negrito e às vezes uma descrição você não quer. E aí você vai trabalhando como o seu projeto foi desenvolvido, tá? Normalmente negrito você vai usar para títulos ou para fazer alguma marcação diferenciada entre um texto, e aí você pode utilizar o Font Height Bold no CSS para fazer essa marcação em negrito. E o último que a gente vai conhecer aqui é o Font Style. Font Style nada mais vai adicionar um estilo, tá? Para essa sua marcação que foi feita aqui na classe Box, por exemplo, a gente vai utilizar aqui o itálico. Vai deixar o texto em itálico, tá? Além do itálico, você utiliza aqui, vamos ver os outros, outra opção. Você pode deixar normal, tá? Ele não pega nenhuma formatação de estilo, tá? Ele voltaria para o padrão. Vamos colocar esse oblique. Ele faz parecido aqui com um itálico, tá? Normalmente eu utilizo essa opção aqui apenas para deixar itálico, tá, pessoal? E seria isso, trabalhar aqui com o Font Style. Essas são as opções de fonte, então, que você pode utilizar no CSS para mudar uma fonte padrão, a família, né? A gente utilizou aqui o Arial. Com o Font Size você aumenta ou diminui o tamanho da fonte. Com o Font Height você deixa negrito o texto, tá? Que você queira marcar. E com o Font Style você consegue aqui, por exemplo, deixar o texto em itálico. São essas as opções que você pode utilizar aqui para fonte. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.